Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno. Olha só, aqui manualmente, tá? Num quarto de hotel de Beltrão, eu vou filmar aqui, segurando o celular, algumas ideias sobre a redação da UniOeste que vocês vão encontrar no próximo domingo, ok? Então presta atenção no seguinte, a UniOeste é uma universidade que nos últimos anos tem privilegiado exatamente gêneros argumentativos, tá? Pautados exatamente em temas atuais, bem discutidos pela sociedade. Se vocês pegarem, no ano passado, a questão do suicídio entre os jovens. No ano anterior, a escola sem partido. No ano antes, a questão de público e privado. Então fiquem atentos, tá? No final desse vídeo, que é curto, eu vou dar aí 5 opções de temáticas prováveis. Então é o seguinte, a melhor coisa que tem para fazer a redação da UniOeste, como em qualquer vestibular, é a calma. É exatamente saber que vocês estão diante de um texto que é exatamente uma opção, tá, de argumentos. Então vamos lá. A primeira questão que você vai fazer, tá, com relação aos gêneros da UniOeste, é selecionar aquele que você quer escrever. Muito provavelmente vai ser um artigo, tá, e uma carta do leitor. Tá? Comentário, tá, lá, um comentário crítico, um comentário interpretativo, corre por fora porque a UniOeste ela oscila entre um ano e outro. Então vamos pensar o seguinte, se for, você vai olhar para os gêneros e vamos pensar, você vai selecionar aquele que o tema, a temática, que não é a mesma, vai mais lhe ajudar, tá? Aquilo que você se sente mais confortável para fazer. Então assim, vamos pensar, ano retrasado caiu lá no artigo para se posicionar favorável contra a escola sem partido e na carta do leitor dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Pensa comigo o seguinte, se fosse hoje, você estaria mais apto para falar sobre o quê? Muito provavelmente sobre os 10 anos, hoje seriam 12, 13 anos da Lei Maria da Penha, por conta da violência doméstica, por conta dos casos de feminicídio, por conta desse diálogo com um veículo formativo. Do que escola sem partido, que por mais que seja hoje muito mais debatido, inclusive vai ser votado agora o projeto de lei, né, ainda é um pouco obscuro. Então você tem essa opção na UniOeste. Bom, vamos lá, artigo, estrutura de artigo, começando por título. Um título que seja coerente com aquilo que você for escrever, vamos pensar que o tema seja, sei lá, a polêmica despertada por pessoas públicas. E daí você vai colocar, você não vai me colocar um título, por exemplo, a polêmica levantada por pessoas públicas, ou a polêmica. Coloque lá, né, antes de falar, pense. Nem tudo que vem da mídia é bom. Ou ainda, ser uma pessoa pública não quer dizer necessariamente que haja neurônios ali. Então é esse tipo de coisa. Vamos lembrar que o artigo ele é um texto que parte lá da esfera jornalística. Então se você perceber, tá, artigo ele tem que ter uma linguagem que ao mesmo tempo que é norma culta, mas você persuadir ter um interlocutor, que é ter o leitor lá, o teu corretor. Então a estrutura é um título, aí vai dividir ele em 3 partes, pelo menos, de 3 a 4 partes. A primeira parte é a parte da tese, em que você joga o fato, tá? Você já coloca um exemplo e já se posiciona. Normalmente o artigo é uma problemática, então mais médicos, tá? A questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a não continuidade disso. Todas as intervenções que favelas já tiveram, não tiveram continuidade, parece muitas vezes que é apenas uma resposta à opinião pública. Ou seja, você precisa sempre pensar que o artigo vai ser alguma coisa que vai ter uma polêmica, aborto, por exemplo, tá? Então, assim, pensa naquilo. Você começa o artigo exatamente apresentando o tema que é dado, faz uma tese, joga um exemplo. Esse exemplo, a minha dica é, não coloquem exemplos filosóficos no começo do texto, ok? Privilegiem exemplos factuais, ou seja, exemplos do jornalismo. Então você vai falar de aborto, você coloca, por exemplo, os textos estimuladores podem dar uma base, mas se pega que o Brasil é um dos países líderes em aborto na América Latina, de abortos, por exemplo, tá? Principalmente entre jovens, esse tipo de coisa. Então, quando você vai fazer ali o começo do texto, privilegie exatamente esses exemplos mais jornalísticos. Por isso que na hora de estruturar o texto, você deve planejar o que você gostaria de escrever. Outra questão, gente,
Fez lá o começo do texto, primeiro parágrafo, que é a tese, enfim. No segundo, a parte argumentativa. Lembra que artigo precisa ter exemplo, e esses exemplos vocês podem oscilar de um exemplo, por exemplo, jornalístico, por exemplo, pegar um exemplo de uma canção de música, por exemplo, conhecida, ou quem sabe daí sim um exemplo filosófico, um exemplo da literatura, da sociologia, desse multiculturalismo que a gente tem de citações, ok? Aí vem a parte do meio do artigo aí que citar, que é a parte maior, por exemplo, que é a parte que você vai ter que exemplificar bem e você vai ter que colocar a tua visão também. A tua visão aqui, vamos pensar, você pode escrever com marcas de primeira pessoa, não tem importância. E daí vem o grande segredo, gente, tá? Usem exemplos e usem uma linguagem que seja compatível com o artigo. Então cabe ali uma ironiazinha, uma metáfora. Por exemplo, você quer citar sobre a questão de 20% até no ensino médio ser à distância, você coloca lá a ideia de oportunizar 20% da educação a popular EAD à distância no ensino médio a partir do próximo ano no Brasil, é algo genial. Pena ser com a estrutura educacional brasileira, ou seja, a ironia é muito bem-vinda no artigo. Quando chegar na conclusão, você vai estar falando da mesma coisa, retomando a tua tese inicial, mas na conclusão você pode exatamente jogar um outro exemplo, tá? Sempre coerente com aquilo que está escrevendo. Então, assim, lembrem de fugir de expressões que são típicas da dissertação, como uma intervenção no final, como a questão de usar termos que são muito específicos de dissertação, como, por exemplo, certas conjunções, ordinariamente, por exemplo, ou ainda no artigo, tá? Outra ranço que tem de dissertação é exatamente a questão de ficar preso muito na estrutura, na formalidade do argumento, do desenvolvimento dos argumentos, tá? Então lembrem, uma introdução, tá? O fato polêmico, mais um exemplo, mais a sua posição, segundo e terceiro parágrafo exemplificativo ao máximo, mas sempre você se posicionando com uma ironia, com uma metáfora, com um exagero, com uma comparação do Brasil com países da América do Sul, ou de repente com a Europa, mas é mais legal você sempre no artigo tentar mostrar uma coisa viva, uma coisa realista. E a conclusão você retoma e pode terminar com mais um argumento. Se você não se sentir confortável, retoma o começo do texto e finaliza ele, mas sem aquela ideia, por exemplo, né, meio franciscana, meio religiosa, ou meio muito otimista, que assim vai dar certo. Não, vamos pagar para ver, vamos esperar para ver até onde o Mais Médicos vai, ok? Bom, a carta do leitor é muito mais tranquila nesse aspecto, porque a carta do leitor é exatamente uma carta argumentativa que você está dialogando com um texto. E ao dialogar com um texto, o que você tem que ficar atento, por exemplo, tá? Que a carta do leitor é exatamente uma carta que você está escrevendo para um veículo informativo, seja uma revista, seja um jornal, alguma coisa assim. E o que você tem que fazer lá, tá? Dar a ideia que você leu, que você é participante e você é um sujeito social que se envolveu com a temática. Vamos pensar lá, a última proposta de carta foi ano retrasado, que foi os 10 anos da Lei Maria da Penha. Então de nada adianta você escrever uma carta para o painel do leitor de um jornal e você não se colocar como pai, como mulher, ou um cidadão indignado com aquilo que está acontecendo com relação à violência doméstica. Lembra que a estrutura da carta do leitor é muito simples, sempre colado à margem para evitar, não que seja necessário, mas evita problemas de distribuição aí, se coloca lá, por exemplo, vamos pensar Curitiba, vírgula, dia 1 de dezembro de 2018, ponto. Na linha de baixo, o vocativo. O vocativo o UniOeste vai te direcionar. Normalmente ela direciona o painel do leitor de um jornal. Você coloca o painel do leitor do jornal, ponto. Na linha de baixo, você faz um parágrafo e começa exatamente a usar o corpo da sua carta. Então você vai referenciar o que foi pedido, você vai se apresentar, você vai argumentar. Lembra que a principal função da carta do leitor é argumentar sobre um fato. Então você precisa argumentar. Ao argumentar, você também tem que referenciar o editor, o jornal, agradecer ou dar uma sugestão de alguma coisa para esse veículo. Vamos lembrar que esse feedback da carta do leitor, ele é essencial. Então a dica é para construir a carta do leitor no corpo, tá? No começo você faz um período, uma frase de efeito, por exemplo, que faça uma síntese da problemática despertada. Vamos pensar que a síntese é exatamente
a questão da educação domiciliar no Brasil. Mas coloca assim, educação domiciliar no Brasil é uma questão que desperta ódio e paixão. Mas como nós não estamos falando de filmes e nem de peças de teatro, é preciso pensar muito bem nisso. Muito me agradou, muito me desagradou a reportagem sobre educação à distância, filhos criados por seus pais fora do ambiente escolar no Brasil. Então você precisa fazer isso. Depois você precisa argumentar. Lembre, senhor editor, o referido do jornal, era interessante ouvir especialistas da área de educação, é importante ouvir como que em outros países a educação à distância funciona, esse tipo de coisa. Quando terminar a carta, termine lá com uma despedida bem formal, tá? Ou uma despedida mais despojada, como é isso, sem mais, agradeço a atenção, sem ATT, gente, tá? Então escreva atenciosamente. E embaixo você assina, o UniOeste normalmente manda assinar como João ou Maria, ok? Comentário é difícil aparecer nessa edição, mas se cair um comentário, o que é um comentário? Você vai escrever esse texto baseado numa tirinha, baseado num poema, numa charge, e você precisa fazer o que nesse texto? Exatamente situar. Então, a tirinha de André Dahmer, né, pressupõe que a ignorância parte exatamente do desconhecimento sobre assuntos cotidianos. E tudo isso está estampado na tira pela fala de uma criança. Então, o comentário é exatamente você se basear no objeto lá a ser comentado. No caso, pode ser uma tirinha, uma charge, enfim. E você escrever esse texto, tá? Não leva título, né? Você escrever ele em terceira pessoa e, ao construir os argumentos, sempre dá aquela ideia que pressupõe, o autor pressupõe, tá? Sugere, né? Sempre assim, sem ter certeza das coisas, ok? Falei de 5 temáticas, algumas eu ilustrei no começo do vídeo, então vamos lá. Primeiro, a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, a questão do controle de território que o Rio de Janeiro sofre, a questão já das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadoras lá. A partir de 1º de janeiro nós não sabemos como que vai ficar essa questão, por exemplo, da intervenção na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O segundo assunto é sobre aborto, tá? Aquela questão, por exemplo, do aborto no Brasil, que foi levado ao STF, uma discussão, por exemplo, e ficou tudo engavetado no momento, né? Vamos lembrar que você tem várias opiniões, tem a questão da prevenção, mas é uma questão bem importante. Os 10 anos da lei seca no Brasil, né? Embora nós tenhamos poucas blitz de lei seca, isso é uma temática bem interessante, isso reduziu o número de homicídios no trânsito. Outro tema é a educação à distância, como foi comentado aqui, né? No Brasil nós temos um lobby muito forte para isso, tá? E um último aí é a questão do mais médicos, por mais que esteja em cima do tempo, a questão da medicina ou o fechamento de cursos de medicina no Brasil, a proibição, na verdade, da abertura de novos cursos, é esse tipo de coisa. Uma última dica é, a temática, o aluno que está estudando este ano, tá? Não precisa se preocupar, porque a UniOeste, a banca da UniOeste gosta de temas, tá, que partem de textos bem discutidos pelo âmbito jornalístico, tá? Tudo aquilo que envolveu internet, Copa do Mundo, representação, feminicídio que aconteceu em Guarapuava, tudo isso pode aparecer, tá? Inclusive até a proibição de canudinhos lá. Ok, gente? É isso daí. Um sucesso para vocês aí na prova da UniOeste. Muita calma e levem adiante aquilo que todos vocês sabem. Em especial para os meus alunos aí de Guarapuava, do Lobo, de Francisco Beltrão e Pato Branco, do Águia, de Ponta Grossa, do Positivo, tá? Do Colégio Santana também, do Dinâmico de Castro e do Lobo de Irati. Os meus mais sinceros cumprimentos aí e sucesso para vocês. E para os demais aí, o mesmo sucesso. Beleza, gente? Aquele abraço, professor Bruno, a Redação Mais.